tinha essa intenção de restaurar a democracia na Venezuela. Mas em meio a tudo isso... Exatamente, David. David, eu queria colocar mais um pouquinho da pimentinha aí, porque é exatamente isso que o Diego Teixeira está falando, que o Mano também está falando, que está sendo ventilado aqui nos Estados Unidos. Aparentemente, Donald Trump não teria, ao liberar, ao permitir essa operação, a vontade, o ensejo, o desejo, o sonho de restaurar a democracia na Venezuela, não. Ele estaria de olho tão somente em 2 pontos. 1, o petróleo, o ponto mais importante. 2, coibir o tráfico internacional de drogas para cá, para os Estados Unidos. A crise do opioide aqui é muito grave. Nós temos estados que estão, nesse momento, submersos numa crise de saúde pública por conta de moradores, de cidadãos que estão viciados em drogas pesadíssimas. Então, são 2 os motivos e a democracia, ao que tudo indica, não é um deles não. Mas com tudo isso, né, Eliseu, a popularidade dele tem crescido, aumentou nos Estados Unidos. Exatamente, inclusive hoje foi liberada uma pesquisa da Reuters Ipsos. A Reuters, agência internacional de notícias, né? Ipsos, um dos institutos mais importantes do mundo, e esse levantamento mostra que 33% dos americanos, ou seja, 1 em cada 3 americanos, aprovam a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela. O percentual, portanto, é considerável, mas esse levantamento ele também indica que 72% dos americanos afirmam temer que os Estados Unidos se envolvam excessivamente na Venezuela, sinalizando, portanto, uma preocupação com uma possível guerra, uma possível ocupação, né? Porque guerra, se os Estados Unidos quiserem entrar com a Venezuela, né? Imagina, pegar um presidente lá do país dentro de um palácio, de um forte, em 3 horas, guerra não vai ser, né? Seria só mesmo uma ocupação. Então, a popularidade do Trump subiu com isso entre os democratas, entre os republicanos, perdão. Com os democratas, David, continua abaixo. O Eliseu falou em ocupação, eu lembrei também do MST que apoia, né? O governo venezuelano, a ditadura de Nicolás Maduro, dizendo apoia que... verbalmente, né? Mas aí quando trata como ocupação, é quando eles estão na área. Quando uma incursão dos Estados Unidos, aí é invasão. Valeu, Eliseu. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, assim que tiver atualizações também referentes aí a essa reunião e quais são os desdobramentos, mas eu quero repercutir com a bancada essa questão da popularidade do Trump, que subiu, né, entre os americanos e, obviamente, tem gerado um saldo positivo para o presidente. Demonstra um pouco não, né? Demonstra uma força, inevitavelmente, até porque eu acho que não tem quem não concorde, ou ainda que minimamente haja, que ele não é um ditador, né? Ali é uma questão ditatorial. Então, quanto à questão dele ter sido surrupiado ali do seu poder, não tem tantas pessoas contrárias, embora elas possam existir, dizendo que ele tinha, obviamente, um governo que seria legítimo, muito embora eu tenha dito aqui agora, há pouco, que a eleição lá tenha sido, né, contrariada. Agora, num primeiro momento, David, a gente precisa lembrar que quando ele fala que vai combater a traficância internacional, isso dá cabo de uma exceção, né, dentro ali da Carta da ONU, principalmente no artigo 2º, no parágrafo 4º dessa Carta da ONU, onde diz que a soberania ela é inegociável. E, excepcionalmente, quando há a defesa, ou seja, sua autodefesa, há a possibilidade, então, desse ataque. Né? Então, a gente tem, de um lado, a soberania, de outro lado, a autodefesa. É por isso que não vai ter consenso, porque nós temos justificativas para todos os lados. Justificativa para o Trump, não é? No sentido de que ele é um ditador, ele está usando águas internacionais, inclusive, né, com a questão da exploração da traficância internacional, mexe com o meu país, mexendo com o meu país, eu posso fazer o que quer que seja, inclusive surrupiá-lo do seu próprio poder. Ou, a contrário senso, a gente tem a possibilidade, ou na verdade a violação desse direito que ele, questionável, não é? A gente não pode deixar de falar, mas que ele foi ali eleito, está dentro do seu país, e aí, como bem colocou
Agora, aqui, o Eliseu, ele dizendo o seguinte, qualquer país, inclusive também o Diego e o Mano, qualquer país, então, está sujeito a ele querer discutir a traficância, que inclusive a gente tem aqui no Brasil, ele vem e tira o governo legitimamente. Mas aí a pergunta que fica muita gente questiona isso, né? Fica bombando até no chat aqui que eu tava olhando, inclusive manda sua mensagem pra gente. Mas assim, de um lado você tem um regime de ditador que tá ali escravizando as pessoas, colocando a população de forma completamente vulnerável, sem alimentação e tudo mais. Aí como é que você tira esse cara do poder? Existia uma outra forma? Não tem resposta certa, exatamente. Não tem... E vale dizer que diversas vias institucionais foram tentadas ao longo dos anos, né? Houve acordos de realização de eleições com alguns requisitos, observadores internacionais. O regime desrespeitou tudo isso, perdeu ainda assim e fraudou o resultado. Ou seja, de fato, as vias institucionais de transição do regime haviam sido todas bloqueadas. Então, de fato, para a discussão sobre como lidar com o problema venezuelano, há o elemento de intervenção externa como um fator que acaba surgindo. Agora, o que chama a atenção é que Trump não usa esses elementos na sua retórica. Ele liga um grande botão de F para tudo isso e diz que faz porque pode. E que quem manda na Venezuela é ele e que o que ele quer é o petróleo. No discurso de Trump, sequer a palavra democracia é mencionada. Então, não se trata, no fim das contas, né? Todo esse debate que a gente fez é importante de ser feito, mas Trump não está nem aí para ele. Trump está simplesmente exercendo o seu poder porque tem o poder. Não, e o que é ótimo é que ele falou o que ele está vivendo ali de verdade, né? Não veio com esse discurso, não é pela democracia e tal. Até porque das outras vezes que os Estados Unidos fez essas intervenções, chegou a argumentar que era por questão de democracia em países ali do Oriente Médio, onde nunca havia se operado regimes democráticos. Então, não há resposta certa, ele removeu o ditador, ele falou que vai ocupar a Venezuela, mas ainda não há uma ocupação efetiva. Como eu disse, no cenário de hoje, o que a gente olha seria a troca de uma ditadura por outra, só que mais simpática aos Estados Unidos. O povo venezuelano não está sendo levado em consideração até o momento, mas eu entendo que ele deveria impor um regime de transição numa tentativa de transição democrática, até por conta que ele enfrenta eleições agora. E o público interno dele, o eleitor dele, o votante, pensa também que, não é o ideal intervir lá, né, manter um regime de exceção com o povo passando fome, comendo lixo, enquanto a gente aqui tá, né, meio que tô brincando ali com aquela ditadura e o povo que se lasca. Então seria interessante para o povo americano também que ele tentasse uma transição, até porque as outras intervenções americanas, as recentes, custaram trilhões de dólares e nada de efetivo aconteceu nos locais. E tem 2 pontos aí, João, que eu acho que são importantes nesse sentido. O primeiro é que o Trump se elegeu numa plataforma de acabar com os conflitos do mundo. Essa era a grande promessa dele. E não inaugurar novos conflitos. Mas a narrativa dele nesse ponto também não está fechando muito bem. Porque se os norte-americanos foram à Venezuela só para cumprir um mandado de prisão, como disse Marco Rubio, não teria por que, por exemplo, o Trump negar a possibilidade de novas eleições ou que outra liderança assumisse. De acordo com o princípio da soberania, isso caberia ao povo venezuelano, ao que sobrassem das instituições venezuelanas. Então, está muito claro que o discurso oficial da Casa Branca não casa com as reais intenções de Donald Trump com essa operação na Venezuela. Agora, eu quero conversar também com o Luiz Cavalgo.